partir do verso 15. Perdão, a partir do verso 13. Que diz assim, ó. E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis. E vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandou a pregar. Para que tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Até aqui. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, é com temor e tremor que me achego à sua santa presença, sabendo exatamente quem sou, o quanto necessito de Ti, de Teu Santo Espírito, de Sua graça. Nós estamos aqui reunidos em Seu nome porque queremos mais de Ti, porque queremos mergulhar na Sua presença, porque queremos de fato ter uma revelação de quem o Senhor é. Por isso eu oro para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, os nossos ouvidos espirituais sejam abertos e que nós possamos, de fato, adentrar nesse lugar de revelação em Ti. Eu declaro por terra também todo o intento de Satanás e seus demônios, Pai, e nós já Te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer no nome de Jesus. Amém e... Uma salva de palmas a Jesus. Pode se sentar, pode tomar o seu lugar. Eu estou sem o negócio aqui, Samuel. O slide está lá? Deu boa? Não, o Thiago não mandou? Ah, mas está de brincadeira. Manda mensagem para ele então, que eu mandei para ele. Hã? Eu estou sem meu celular aqui. Tá? Mas vamos sem slide mesmo. Amém? Não tem problema. Pessoal, quem aqui já foi confundido com alguém? Ninguém? Quem que já foi confundido com alguém? Diversas pessoas. Eu tenho um sósia aqui na igreja, que é o Rodrigo. O pessoal sempre confunde eu com ele. A minha esposa esses dias brigou, parece que é jogo de videogame, sabe quando escolhe o personagem igual, assim, que só muda a roupa. Até o meu filho esses dias confundiu aqui, o Samuel confundiu, estava aqui em cima, confundiu com o Rodrigo. Mas esses dias eu estava na rua e acho que eu estava vindo para a igreja até, e eu encontrei um rapaz que eu trabalhava há muitos anos atrás, e ele falou, nossa, eu fui lá na tua igreja. E eu falei, que legal, é? E eu vi, cheguei lá, você estava tocando. Eu falei, não era eu. Mas por que eu estou falando a respeito disso e aonde que eu quero chegar com isso, queridos? Uma coisa é você ser confundido com outra pessoa. Isso pode acontecer, é normal. Outra coisa completamente diferente é você querer ser outra pessoa. E por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que nós estamos em uma geração que tem uma grande crise de identidade. Diversas pessoas que você conversa, muitas vezes elas não sabem quem elas são. E por não saber quem elas são, elas começam a imitar outras pessoas, e não somente começam a imitar outras pessoas, elas também começam a fazer coisas que muitas vezes elas não queriam fazer para agradar outras pessoas. Quem já viu alguém assim? Que fez talvez alguma coisa porque não queria fazer, e fez somente para agradar outra pessoa. Então nós vivemos exatamente nessa geração, uma geração de diversas pessoas que não têm identidade, pessoas que não sabem quem são. Isso não somente externamente no mundo, mas muitas vezes até mesmo dentro da igreja. Talvez uma das perguntas, fora as perguntas escatológicas que a gente sempre recebe, as perguntas, sei lá, mas uma das perguntas que as pessoas mais fazem para a gente, principalmente para quem é de ministério de ensino, assim, é qual é o meu chamado? Ou o que Deus tem para a minha vida? Se você é líder, você já ouviu isso, sim ou não? Alguém já perguntou para você qual é o meu chamado? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa tarde. Nós vamos falar a respeito de chamado. Ou a respeito de você entender quem você é em Deus. Você entender a sua identidade em Deus. E é importante nós salientarmos isso, que todo mundo aqui tem um chamado. Amém? Olha para o seu irmão do lado, dá uma chacoalhada nele até ele ficar um pouco irritado com você. E fala assim, queridão, todo mundo tem um chamado, inclusive você.
Eu ouvi uma frase e ela é muito verdade. Eu esqueci a frase. Mas eu vou parafrasear. Tipo a mensagem. Vamos lá. Uma coisa é o dia do seu nascimento. Outra coisa é o dia que você descobre o motivo de você ter nascido. Que as coisas elas mudam por completo. Faz sentido? Como não lembrei a frase, essa aí é minha, Paulão. Pode... Estou brincando, volta aqui. Nós como igreja, nós temos um chamado. Amém? Em Efésios, no capítulo 1, vai deixar isso muito claro. No verso 19, Paulo começa a elogiar a igreja de Efésios. E Paulo ora e fala, olha, eu quero que vocês entendam o chamamento que vocês têm. O chamado que vocês têm em Deus. Então nós como igreja, nós temos um chamado. Glória a Deus. E o nosso chamado é o quê? Impactar essa cidade. Mas você também tem um chamado individual. Deus tem uma obra que Ele vai fazer na sua vida. Deus tem algo sobrenatural que Ele vai fazer em você e através de você. Isso é o seu chamado individual. Amém? Deus tem algo que Ele vai... Somente você vai fazer. Glória a Deus. E para a gente falar a respeito disso, nessa tarde, eu peguei o texto ali de Marcos, no capítulo 3, e esse texto é um momento bastante relevante do ministério de Jesus. Nós estamos no momento a qual o ministério de Jesus é bastante popular, tem diversas pessoas seguindo Jesus. Jesus é o grande milagreiro ali, Ele está fazendo diversos milagres, diversas coisas sobrenaturais acontecendo, e nesse texto que nós acabamos de ler, Ele vai chamar os seus discípulos. Ele vai chamar aqueles que vão dar sequência ao legado dele. Amém? E acredito que eu tenho algumas lições aqui para que nós possamos entender o nosso chamado e aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Samuel, coloca lá para mim então em Marcos 3, ali a partir do verso 13. Se você está entendendo, você fala glória a Deus. Se você não está entendendo, você fala misericórdia. Algumas pessoas falaram misericórdia, então tem gente que não está entendendo. Mas até o final vocês vão entender. Amém? Então vamos lá, ó. Marcos 3, verso 13. Vamos ler aí? Está no telão? Sim ou não? Depois subiu ao? Fica comigo aqui. Jesus, numa das decisões mais importantes da vida dele, que era escolher os seus discípulos, que era escolher o seu legado, que era escolher aqueles que dariam continuidade à obra dele, ele faz isso como? Subindo ao monte. Não era que Jesus gostava de alpinismo, não era que Jesus... Não, tem nada a ver com isso. Jesus queria ficar em secreto. Jesus queria ficar em secreto. E monte fala para nós exatamente disso. Monte fala de um lugar de revelação. É um local onde nós buscamos direção. Eu não quero dizer aqui que você precisa ir lá, sei lá. Quem já foi no monte orar? Algumas pessoas. Eu já fui também. Tinha muito pernilongo lá no monte. Eu pensei que eles iam me levar embora. Mas nada a ver. Continua aqui comigo. Monte é esse local a qual nós recebemos revelação de Deus. Em outras palavras, quem aqui quer descobrir o seu chamado? Quem aqui quer descobrir o seu chamado? Tire tempo em secreto com Deus. Aqui em Marcos, não fala, mas no Evangelho de Lucas, fala que Jesus orou a noite inteira. Queridos, se você quer descobrir o seu chamado, se você quer descobrir aquilo que Deus tem para a sua vida, fique em secreto, entre nesse local de revelação, entre nesse local onde que você se aquieta e você escuta a voz de Deus. Só que nós muitas vezes, para decisões importantes nas nossas vidas, nós muitas vezes consultamos outras pessoas, mas nós não consultamos a Deus. Muitas vezes nós queremos saber do nosso chamado, mas nós esperamos que alguém coloque a mão na nossa cabeça e nos dê uma palavra profética. Mas sabe qual é o principal caminho para você entender o seu chamado? É você escutar a voz de Deus. É você se fechar no seu secreto e falar: Deus, fala comigo. Deus, me revela o que você tem para a minha vida.
Só que é mais fácil nós terceirizarmos isso, sim ou não? Isso em tudo nas nossas vidas, nós queremos terceirizar a nossa responsabilidade. Mas, querido, se você quer entender o seu chamado, se você quer entender o que Deus tem para a sua vida, sobe para o monte. Sobe para esse local de revelação. Sobe para esse local de secreto. Sobe para esse local onde Deus vai estar falando com você e se revelando para você. Amém? Quem está aqui ainda fala glória a Deus. Agora chegou os slides. Então, monte é lugar de? Monte é lugar de separação. Monte é lugar de revelação. Queridos, nós precisamos estar nesse lugar. Se nós queremos saber quem nós somos em Deus, nós precisamos ir para esse local de separação. Amém? Segundo ponto, vamos ler? Vamos lá, todo mundo bem alto. E ele? Deixa eu tomar uma água aqui. Estava parecendo o Temer já, né? Volta aqui. Ele chamou para si o quê? O que ele quis. Aqui eu aprendo uma segunda lição. Se nós queremos descobrir o nosso chamado, se nós queremos descobrir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, quem escolhe é Deus. Quem escolhe é Deus. E se Deus escolhe, Ele também é o que? Capacita. Porque nesse texto diz que Ele chamou quem Ele quis. Jesus Cristo não colocou uma vaga lá no LinkedIn. Ele não fez um grande concurso para escolher, não. Ele chamou quem Ele... E se você for analisar o perfil psicológico desses homens que Ele chamou, você chora. Porque o melhorzinho, sabe quem que era? Judas. O resto era tudo um mais maluco que o outro. E Jesus gostava de desafios, porque Ele coloca um zelote, e um zelote era alguém que era extremamente violento, era alguém que era extremista. Ele coloca um zelote, e Ele coloca Mateus, que era cobrador de imposto, tudo junto. A chance de dar errado era enorme. Mas Ele chama quem Ele quis. E se Ele chama, Ele capacita. Querido, se Deus te deu uma palavra, se você se trancou no seu secreto e você entendeu a obra que Deus tem para a sua vida, você ouviu de Deus e talvez você olha para você mesmo e fala: Lucas, eu sou incapaz de cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. Querido, bem-vindo ao time. Todos nós somos incapazes. Mas nós temos um Deus que é capaz de todas as coisas. Deus é capaz de pegar um jovem pastor e transformar num rei. Deus é capaz de pegar um homem que tinha fugido, um assassino, e transformar num libertador. Deus é capaz de pegar esses 12 homens, um diferente do outro, sem capacidade alguma, e esses homens virarem o mundo de ponta cabeça. Querido, o que Deus pode fazer na sua vida? Só que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e nós nos diminuímos, é ou não é? Quem que já se comparou com outra pessoa? Todo mundo. Nós vivemos nos comparando. Nós vivemos olhando para nós mesmos e falando: nossa, eu sou incapaz, talvez as coisas não vão dar certo. Querido, mas se Deus te chamou, se Ele te escolheu, pode ficar tranquilo, que a obra é dEle. Você só precisa o quê? Vir a Ele. Ele escolhe. Só que também tem uma parte minha, que é eu ir até Deus. Só que muitas pessoas, elas escutam o chamado de Deus e elas não vão até Deus. Elas falam: ó, logo eu? Eu não, eu sou o pior. E elas vivem fugindo de Deus. A diferença dos apóstolos é que o quê? Chamou quem Ele quis e vieram a Ele. Quem está entendendo fala aleluia. Deus está falando com alguém? Glória a Deus. Vamos ler esse texto bem alto. E?
E nomeou os 12 para o quê? Aqui nós aprendemos uma lição talvez que é o cerne, para você entender o seu chamado, para você entender a obra que Deus tem para a sua vida. Jesus Cristo chamou esses homens para quê? Para que eles fizessem o quê? Vamos lá, igreja. Para quê? Para que eles estivessem com Ele. Querido, nosso chamado em Deus não é para você fazer coisas para Deus. Porque muitas vezes quando nós falamos a respeito de chamado, automaticamente nós ligamos a algo operacional e nós pensamos que o nosso chamado é fazer. Só que não, o nosso chamado é estar. Queridos, se nós aprendermos essa lição, tem muita coisa na sua vida que rompe. O meu chamado não é fazer coisas para Deus. O meu chamado é estar com Deus. O meu chamado não é fazer coisas para Jesus. O meu chamado é estar com Jesus. É desfrutar da presença dEle. É descansar em quem Ele é. O meu primeiro chamado é estar com Ele. É servir a Ele. Só que sabe o que acontece? É que muitas pessoas com uma mentalidade de performance, elas pensam que elas têm que fazer coisas para Deus. E quantas pessoas eu vi ao decorrer desses meus anos de cristão que entraram nessa de fazer coisas para Deus. Porque muitas vezes elas têm um vazio dentro delas. E elas erram e elas querem compensar a Deus. Só que sabe qual é o seu chamado, querido? É você desfrutar da presença de Deus. É você conhecer e seguir a conhecer a Deus. E esse é o grande desafio das nossas vidas, porque nós temos um Deus que Ele anseia ser conhecido. Deus anseia se revelar para você. Vamos lá. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Paulão que gosta de pudim, que está dormindo, não está não, né? Paulão que gosta de pudim, Paulão. Vamos lá. O que é melhor? Você chegar numa panificadora ou num local que vende pudim, e você ficar olhando e falando, nossa, que pudim maravilhoso. Que pudim incrível. Nossa, esse pudim me dá água na boca. E daí você sai e vai embora. Ou é melhor você cortar uma fatia do... Nossa, bem exemplo de gordo, né? Cortar uma fatia do pudim e fazer o quê? Qual que é melhor? Olhar, né? Vamos fazer uma votação. O pastor acabou com o meu exemplo. Já não era muito bom, mas... Mas qual que é o melhor? Brincadeiras à parte. Você comer uma fatia de pudim, é ou não é? O que eu quero dizer com isso, querido? Que muitas pessoas, muitas vezes só querem ter informação a respeito de Deus. Mas outras pessoas querem conhecer a Deus e desfrutar de quem Ele é. Faz sentido para vocês? Sim ou não? É exatamente disso que esse texto está falando, queridos. Não é somente você fazer coisas para Deus. Não é somente você fazer coisas para Jesus. É você estar com Jesus. É você se desgastar na presença dEle. É você se entregar por completo a Ele. Esse é o nosso primeiro ministério. Esse é o nosso primeiro chamado. É nós levantarmos incenso a Ele. Levantarmos adoração a Ele. É desgastarmos as nossas vidas nos pés dEle. E quando você entende isso, querido, o resto das coisas elas mudam. Quando você entende que o seu primeiro chamado é estar com Ele, você encontra também um local de refúgio. Porque nas maiores adversidades, nas maiores lutas, sabe para onde você corre? Para Deus. Quem está entendendo, fala glória a Deus.
Então fica comigo aqui. Então o primeiro local é eu estar com Ele. E quando eu estou com Ele, somente após eu ter desfrutado da presença dEle, somente após eu ter conhecido Ele, somente após eu ter desgastado a minha vida com Ele, é que Ele faz o quê? É que Ele faz o quê? Mandar pregar. Só que muitas vezes, quando fala a respeito de chamado, nós queremos inverter as coisas. É ou não é? Você quer primeiro ganhar o mundo, e não tem problema nisso, mas sem nunca ter estado com Ele. É só dessa plataforma de estar com Ele que nós podemos fazer o quê? Pregar a respeito dEle. Quanto mais eu conheço a Ele, mais eu tenho desejo de falar a respeito dEle, é ou não é? É ou não é? Quanto mais você passa tempo com Ele, conhecendo Ele, mergulhando na presença dEle, estando com Ele, mais você sente vontade de falar dEle. Aí nós se tornamos, sabe o quê? Testemunhas. E o que é uma testemunha? É alguém que viu algo e pode falar a respeito daquilo. É ou não é? Então eu me torno uma testemunha, eu vou para esse segundo nível, estando com Ele. Depois de estar com Ele, eu se torno uma testemunha dEle. Eu posso falar a respeito dEle. Eu posso testemunhar daquilo que Ele fez na minha vida. Eu posso falar que Ele me curou, que Ele me libertou, que a minha vida foi transformada por Ele. Quando eu estou com Ele, Ele faz em mim. Aí eu sou liberado para ser agente de Deus para fazer na vida das outras pessoas. Quem está entendendo? Mas não somente isso. Ele também nos dá o quê? Autoridade. Então, quando eu estou na presença dEle, quando eu me desgasto estando na presença dEle, Ele também me dá o quê? Autoridade. Queridos, e nós precisamos de autoridade. Nós precisamos desse poder do céu que nos capacita para fazer o sobrenatural. É ou não é? Nós precisamos de autoridade. E o que eu acho maravilhoso é que o ministério de Jesus, o que espantava as pessoas é que Jesus ele não falava igual os fariseus. Ele não falava igual os religiosos dos seus dias, não. Ele falava como alguém que tinha o quê? Autoridade, querido. E a autoridade não é um negócio que você compra numa prateleira lá, você fala, puxa, hoje eu vou levar um kit de autoridade para minha casa. Não, a autoridade ela vem do céu. A autoridade só vem quando você gasta tempo com Ele. Quanto mais tempo você gasta com Ele, a autoridade do céu vem sobre a sua vida. Amém? Eu acho incrível que o texto fala que a autoridade, e na ARA aqui, que é a versão a qual a gente leu, o texto fica mais legal ainda. Vamos lá, Marcos 3, que diz assim, ó, verso 15, para que tivesse o poder de curar os enfermos e expulsar os... Então, quanto mais tempo você passa com Ele, Ele derrama autoridade na sua vida. Autoridade é a licença para você exercer algo. Vamos lá, deixa eu tentar dar um exemplo. Tomara que não seja ruim. Deixa eu pensar num exemplo. Você pode comprar uma arma clandestina? Que exemplo horrível, Lucas, eu sei. Mas é o melhor que veio agora. Sim ou não? Pode? Você pode. Vai ser um bom testemunho? De forma alguma, completamente errado. Só fixa aqui no exemplo. Uma pessoa pode comprar uma arma clandestina. Vai lá e compra. Ela pode fazer isso. Vai estar certo? Não, vai estar completamente errado. Mas se você ir lá
e fazer toda a documentação para você ter uma arma. É diferente do primeiro exemplo, sim ou não? Por quê? Porque agora você tem o quê? A autoridade para usar a arma. Não vai usar. Mas o que eu quero dizer com isso, querido? Que a autoridade é uma legalidade que Deus te dá para que você possa exercer o sobrenatural. Faz sentido para você? É um poder que Deus libera sobre a sua vida para que você possa fluir no sobrenatural. Queridos, eu acredito que nesses dias, Deus quer levantar uma igreja que entende o seu chamado, mas também uma igreja que flui na sua autoridade, que flui naquilo que Deus colocou nas mãos. Quem está entendendo? E que assim possa andar no sobrenatural e fluir no seu chamado. E para nós encerrarmos, eu gostaria de dar alguns exemplos práticos para você de fato entender o seu chamado e para que você possa viver em autoridade. Amém? Vamos lá então. Quem que quer entender o seu chamado? Primeiro exemplo, ou primeira atitude prática. O que você é apaixonado? O que você gosta de fazer? Qual que é a coisa que você de fato gosta de fazer? O que é aquilo que enche o seu combustível? O que é aquilo que até mesmo muitas vezes você se sacrifica para fazer, mas aquilo te dá prazer? Tem alguma coisa assim na sua vida? Isso tem a ver com o seu chamado. Isso tem a ver com aquilo que Deus tem para a sua vida. O que te dá prazer? Segundo, o que você é bom fazendo? O que as pessoas olham para você e falam, nossa, esse aí manja, esse aí sabe fazer essa coisa. O que você é bom? O que você faz bem? Terceiro, o que te causa indignação? Se você pudesse mudar uma coisa no mundo, o que você mudaria? O que te dá indignação? O que te deixa indignado? O que você olha e fala, puxa, isso me deixa indignado. Se eu pudesse mudar isso no mundo, eu mudaria isso. Isso tem a ver com o seu chamado. E por último, o que não sai da sua cabeça? O que talvez passa as estações e passa os anos e aquele pensamento sempre volta. Isso tem a ver com o seu chamado. Isso tem a ver com aquilo que Deus tem para a sua vida. Querido, e quando nós entendemos o nosso chamado, quando nós entendemos aquilo que Deus tem para nós, nós começamos a andar em autoridade, nós começamos a andar em poder, e nós começamos a ver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Amém? Se coloque em pé, quero orar. Quero fazer 2 orações. A primeira oração para você que entrou aqui pela primeira vez. Se esse for o seu caso, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração. Lucas, qual que é o intuito dessa oração? É você entregar a sua vida a Jesus. Eu fiz essa oração há anos atrás e a minha vida nunca mais foi a mesma. Se esse for o seu caso, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, no local onde você está, e você repetisse assim comigo, falando, Jesus, eu te reconheço como meu Senhor, como meu único, suficiente Salvador. Jesus Cristo, que nasceu, que morreu, e que ao terceiro dia triunfou a morte. É esse Jesus que eu aceito como meu Senhor e meu Salvador. Até aí eu quero orar por você. Pai, que alegria. Seus filhos, eles encontram novamente o caminho de casa. Eles encontram os seus braços. Eles encontram esse local de descanso e de refrigério. Eu oro e te peço no nome de Jesus que o Senhor coloque pessoas que vão ajudar eles nesse processo de crescimento, nesse processo de discipulado, e que eles vão frutificar, Pai, no nome de Jesus.
E nós, como igreja, nós também celebramos com a nossa melhor oferta de palmas, porque nós sabemos que a festa é nos céus nesse momento. Meu amado, olha aqui para mim por um instante. Você que fez essa oração pela primeira vez, a gente quer te conhecer melhor. Amém? No final do culto, tem um café, algo especial ali para você. A gente quer manter contato com você. A gente aprendeu ao decorrer dos anos que vida cristã não se vive sozinho. Não tem como você ser crente só na tua casa, vendo vídeo do YouTube. Isso é uma mentira do inferno. Vida cristã é vida com vida. Nós queremos manter contato com você, te chamar para as atividades da igreja. Então, querido, deixe os seus dados lá. Tá bom? Lucas, a igreja fica muito longe da minha casa, eu não vou conseguir vir aqui. Procure uma igreja próxima da sua casa que prega a palavra de Deus. Chega lá e fala, olha, eu aceitei Jesus, eu preciso ser discipulado, eu preciso ser cuidado. Você vai estar congregando aqui com a gente, seja mais que bem-vindo. É uma honra e privilégio poder caminhar com você rumo ao alvo, e esse alvo é Jesus. Amém? Uma salva de palmas.